Eu quero conversar um pouco com vocês sobre como receber a bênção. E para isso, eu quero meditar com vocês um texto bíblico que está no livro Deuteronômio, capítulo 28. Então, abra a sua Bíblia, seu smartphone, seu iPad, seu tablet, o seu computador, o que você tiver aí, ou fique lendo na Bíblia que está aí com o irmão que está aí do seu lado. Então, Deuteronômio 28, versículos, eu vou ler 1 e o 2. 1 e o 2. Diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E agora o versículo 2, que é o versículo-chave para a nossa ministração. E todas estas bênçãos virão sobre você e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Pai amado, alegria em nosso coração há pelo fato do Senhor deixar tudo escrito para nós. Só basta nós lermos e entendermos pela sabedoria do Teu Espírito Santo e praticarmos as Tuas verdades, Pai. Ó Deus, que nesta tarde nós possamos entender um pouco mais da Tua boa e perfeita vontade para nós como igreja, Pai, como vidas, como família, Pai. Use cada um dos meus irmãos, Pai, para colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. Por isso nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. Bem, o livro de Deuteronômio é um livro que trata do nosso comportamento. Foi dado por Deus a Moisés e, especificamente aqui no versículo 2, ele diz: todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão, mas se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Todo o livro de Deuteronômio são ensinamentos. Se você for ler com calma, você vai entender que a maioria dos versículos falam sobre obediência, sobre submissão. E Deus, aqui principalmente o capítulo 11, o capítulo 30 e esse 28, ele trata muito sobre bênçãos e maldições. E Deus, ele fala assim para nós: eis que hoje eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vós, e vos dou para escolher a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvir e praticar a minha palavra, e a maldição, quando vocês não obedecerem. Bem, queridos, Deus é o mesmo, o céu é o mesmo, a terra é a mesma daquele dia. Logo, essa palavra é para nós hoje. Ela é para a igreja, para nós. Queridos, e esse 28, Deuteronômio 28, ele é, qualquer cristão, você pergunta, qual é o capítulo da Bíblia que trata das bênçãos, das maldições? É o 28. Mas as bênçãos estão do versículo 2 até o 14. Até o 14. Do 15 até os 68 versículos,
trata das maldições. Praticamente 3 vezes mais maldições do que bênçãos. Mas, queridos, só essas 14 está bom demais para mim. Eu fico muito contente, porque são muitas bênçãos mesmo. Então, eu leio e fico assim, boquiaberto com aquilo que Deus promete. E Ele vai tornar realidade na vida de cada um de nós. Porque Ele é Deus, Ele quer o melhor para nós. E às vezes nós ficamos em dúvida, né? Eu mesmo tenho procurado entender cada dia mais a vontade boa e perfeita de Deus para a minha vida, ou para aqueles que estão no mesmo barco conosco, na mesma caminhada, a família. Só que nem sempre nós entendemos tudo da Bíblia. Mas Deus quer que entendamos e que pratiquemos. E vem a outra parte também. Quando nós entendemos o que está escrito na Bíblia, nem sempre aplicamos. Nem sempre praticamos aquilo que Deus tem nos ensinado. E para receber todas essas bênçãos que estão nesses 14 versículos, é ser obediente. Porém, quando nós não somos obedientes, vem o versículo 15 até o 68. Até o 14, Deus se encarrega de cumprir a palavra dele, de promessas, de bênçãos para nós. Do 15 em diante, o diabo, que é astuto, ele está pronto para fazer cumprir na vida daqueles que não são fiéis ou são desobedientes. Olha bem que não é impossível seguir a vontade de Deus. Ao contrário, é mais fácil do que andarmos errados. E muitas vezes, queridos, nós também queremos pegar tudo pronto. Nós queremos pegar tudo pronto já. A bênção completa de graça, sem ter nenhum tipo de esforço. Mas você quer a bênção pronta ou você vai trabalhar para que a bênção de Deus seja realidade na sua vida? Depende de cada um de nós. A morte de Cristo naquela cruz é a maior prova que Deus quer o melhor para nós, quer nos salvar. Mas mesmo assim, tendo sido feita, realizada, consumado, ainda tem a nossa contrapartida, que é receber Cristo como Salvador. Aceitar a revelação da cruz para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E pelo que nós lemos, se nós praticarmos, nós seremos bem-sucedidos. A maioria das pessoas, queridos, nem tem a certeza da salvação eterna. Por quê? Um dos motivos é porque não lê a Bíblia. Segundo, porque leva a vida de qualquer jeito. Vai tocando o barco, como diz, empurrando com a barriga. Mas não é isso. Jesus, ele trouxe claramente em João 5,24, quando ele diz: em verdade, eu vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna.
não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Bem, só a salvação já é uma grande bênção para todos nós, porque nenhum de nós teríamos ou temos a capacidade de nos salvar. Então foi Ele que deu naquela cruz essa bênção. Mas eu tenho certeza que aqui a maioria ou todos já receberam muitas bênçãos. O fato de ter acordado com vida hoje já é uma grande bênção. Tem muitos que não acordaram porque morreram durante a noite. Temos esse ar para respirar. O Senhor nos deu sol, chuva, as plantas, tudo hoje, tá? Então, todos nós, na verdade, desejamos receber bênçãos. Ou tem alguém aqui que não quer bênção? Eu quero e estou sempre pronto para receber do Senhor. Só que assim, o que é que significa então bênçãos? Esse princípio espiritual de Deus nas Escrituras. Por quê? Porque Deus tem princípios, tem leis que Ele estabeleceu e que Ele cumpre. Vamos ver primeiro uma definição da palavra bênção. Bênção é o poder espiritual que Deus concede a alguém para que alcance sucesso, prosperidade, fecundidade, multiplicação. Resumindo, portas abertas para avançar com sucesso, com alegria em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Mas, queridos, essa bênção que Deus oferece é para todos indiscriminadamente, automaticamente? Não. Não. E não. As portas só estarão abertas aos obedientes. Aos obedientes, queridos. A Bíblia ela é muito clara. Mas qual é o princípio aplicado a isso? É o princípio da submissão e da lealdade. O próprio Deus, o próprio Jesus, Ele não quebra esses princípios que Ele estabeleceu. O tempo passa, o mundo passa com as suas concupiscências, mas Deus não muda. Por quê que Ele não quebra os princípios? Porque alguém que quebra princípios e leis que tenha estabelecido, mas não cumpre, é corrupto. E não é Deus. Então Deus, Ele cumpre. Então, um desses desafios, como princípios para nós, é olhar a ação de Deus na terra, que ela é em concordância, em consonância com tudo aquilo que Ele deixou na sua palavra. E nós temos que entender. Vamos ver. Eu quero citar poucos textos aqui, porque na verdade eu tenho muitos. O Salmo 89, 34, diz assim: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Então Deus ele é muito claro. Salmo 89, 34. Em Números 23, 19, ele deixa claro a sua posição. Deus não é homem para que minta. Logo, os homens mentem. Os homens mentem. E nem filho do homem para se arrepender. Queridos, Deus, Ele é reto, nem para
à esquerda e nem para a direita, mas reto. Então, queridos, nós temos que imitar Deus se nós queremos receber a bênção. Em Hebreus 5, 8 e 9 também, nós temos aqui o entendimento da submissão de Cristo como sacerdote eterno. Vemos assim que Jesus, ainda que sendo o Filho, Ele próprio experimentou o que era a obediência. Ele experimentou o que era a obediência por aquilo que padeceu. Ele padeceu, experimentou. E foi assim que ficou perfeito o que ele cumpriu e que oferece salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Queridos, as coisas de Deus não são brincadeiras. Tem muita gente brincando de coisas de Deus ou com as coisas de Deus. Agora, porque Jesus obedeceu o Pai, Ele tornou-se o autor e consumador da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Olha bem, quando nós analisamos a vida de Adão e Eva, que tinham tudo lá no Éden, mas desobedeceram, perderam tudo. Perderam tudo. E aqui então, nós observamos, mas foi só um errinho tão pequeno o que Adão fez. Ele não matou ninguém, não assaltou ninguém, não traiu Eva e por aí afora. Ele só fez comer aquela frutinha que ele estava com fome. Gente, mas querido, obediência é total. E ele perdeu a bênção. Por isso nós temos que analisar bem aquilo que nós estamos fazendo, vivendo, participando. Porque não adianta nada, entra ano, sai ano, e nós continuamos os mesmos. Não há um esforço verdadeiro de mudança. Muitos poucos se preocupam com o aprofundamento dessa palavra sobre bênção e sobre maldição. Então, Adão perdeu a bênção. E agora, nós, homens, que herdamos esse pecado da desobediência de Adão, nós temos que obedecer para que a nossa vida volte à presença de Deus e receba esses versículos das bênçãos que Deus tem para nós. Caso contrário, o inimigo se encarregará de nos dar todas as maldições que estão aí. Lucas 13, 27 a 30 fala: e ele vos responderá, Deus, no trono, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós, os que praticam a iniquidade. Qualquer tipo de desobediência à palavra de Deus é iniquidade. Mas, meus queridos, vamos meditar um pouco aí. Que vantagem nós temos, que vantagem você e eu temos em não cumprir a vontade de Deus. Quantos lares, quantas famílias, quantas vidas que sofrem e não acham o fio da meada da maldição que está sobre si. Você acha que tem vantagem em não cumprir a vontade de Deus? Volto a lembrar, a desobediência tirou o homem do Éden. E Éden representa
o lugar da presença, da comunhão, do convívio, do cuidado de Deus para nós, homens e mulheres que nos rotulamos de pessoas de Deus. Queremos a bênção. Sim, eu quero a bênção. Mas será que a proporção que eu quero a bênção é a mesma proporção que me disponho a ler, entender e praticar a palavra de Deus? É a minha vontade que Deus vai obedecer? Bem, aquilo que Deus encontra em mim como obediência à sua palavra é a matéria-prima que Ele vai usar para abençoar a minha vida, meu lar, minha família. Eu volto a repetir. Aquilo que Deus encontra em mim como obediência à sua vontade, à sua palavra, é a matéria-prima que Ele usará para nos abençoar. É um início de ano, queridos, que a gente tem que tomar uma decisão de querer a bênção da forma como está aqui. E quando ele fala, estas bênçãos seguirão, te encontrarão, me dá uma ideia de caminhada, de continuidade na ação. Há poucos dias a pastora Ivanilda falou aqui a respeito de é muito melhor como as coisas terminam. Muitas vezes o começo pode não ser tão interessante, tão bom, mas se terminar em vitória, é muito melhor. Pior é começar bem e terminar mal. Tem exemplos na Bíblia, mas tem exemplos também na vida das pessoas. Interessante sempre é que a escolha é nossa. É nossa. Logo, se o começo não foi tão bom, vamos procurar aprimorar a nossa vida, a nossa maneira de ser e de viver essa palavra, para que tudo melhore na minha vida, no meu lar, na minha família, na profissão, em muitas áreas. Em muitas áreas. Também, essa preocupação de Deus que nós lemos no versículo 1, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje eu ordeno. Está lá, na Bíblia. Tá? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E as bênçãos que virão são muitas, mas não depende de Deus, porque Ele já prometeu e Ele irá cumprir para aqueles que o obedeceram. Tem muitas aí. Bendito serás na cidade, no campo, o fruto da tua terra, o fruto das tuas entranhas, o teu solo, o teu gado, as tuas vacas, as tuas ovelhas, tudo se multiplica, tudo é bênção. Mas o grande princípio disso é que Ele nos dá um dever de buscar o Senhor e praticar as suas verdades na nossa vida diária. Aí sim Deus gerará a bênção que nos alcançará. E, queridos, não
tem bênção para a esposa insubmissa. Não tem bênção para o homem que não ama e cuida sua esposa, que não cuida dos seus filhos. Não tem bênção para o filho que desonra pai e mãe, porque tudo isso está aqui na Bíblia. Tudo. Então Jesus trouxe para nós, nos últimos tempos, todas as orientações de prática baseado na maravilhosa graça, mas Ele não anulou aquilo que está no Velho Testamento. Então, é o modelo perfeito de servo obediente. E Deus, Ele nos dá mais do que nós buscamos quando nós somos obedientes. Ele é o modelo de obediência. Que hoje haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que embora por natureza sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas desfez-se da sua glória e tornou-se um de nós, para sofrer na carne dele o pecado que estava em mim, para cobri-lo. Também eu vejo que quando nós falamos em bênção, nós temos relacionada com isso a multiplicação. Porque desde lá, no Éden, quando ele deu a ordem: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E em Gênesis 12:2 ele diz assim: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Logo entendo que a bênção é um princípio espiritual de multiplicação. E com sinceridade, nenhum de nós quer multiplicar o pecado, mas nós queremos multiplicar as bênçãos nos nossos filhos biológicos e nos nossos filhos espirituais, dentro da igreja, dentro da célula. E o termo bênção, então, ele aparece quase sempre falando de multiplicação. Quase sempre falando de multiplicação. Em Mateus 14:19, diz assim: tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, agradeceu e o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deram para a multidão. Então, a bênção da multiplicação dos pães foi uma grande bênção para uma multidão. E em Efésios 3:20 tem um versículo que fala a respeito da limitação da bênção. Então a bênção é limitada? Sim, olha bem como é que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós opera. Logo, não há limite, mas nós, você e eu, limitamos o agir de Deus na nossa vida, por falta de obediência, por falta de prática das coisas de Deus. Falta de um tempo de qualidade nos leva a não crescer, a não fluir na vida e não sendo abençoados. Então, eu creio muito em mudanças, mas a mudança ela tem que acontecer aqui dentro, tomar a decisão e colocar em prática. Nós cremos
numa grande igreja que vai alcançar a Vilhena. Não só essa, mas as outras igrejas também. Mas para nós e para as outras também, o princípio é o mesmo, de entendimento e prática de vida. Isso é, se eu quero receber a bênção. Eu volto a dizer, Deus não opera pela nossa vontade. Ele opera e zela pela sua palavra. Porque Ele prometeu as bênçãos. Então, a obediência nossa, aplicada à prática de vida, será sempre o princípio-chave que chama as bênçãos para a nossa vida. Amém? Nós não temos as reuniões das células esta semana, mas eu convido vocês para lerem o capítulo 28, pelo menos. Quem quiser ler um pouco mais, leia o 11 e leia o 30 também, do Deuteronômio. Mas se você quiser ler o livro todo, fique à vontade, eu tenho certeza que é uma leitura maravilhosa. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos entoar este cântico e em seguida nós estaremos orando.